Tati Maia. Gente, o seguinte, eu quase que não entro em live hoje, né? Falei para vocês que ia fazer 8 horas da noite, mas não sei se vocês estão acompanhando, mas o estado de São Paulo está coberto de fumaça. Simplesmente coberto de fumaça. O Brasil está pegando fogo, literalmente falando. E eu fico imaginando se isso fosse durante o governo do presidente Bolsonaro. Se já não estava a Greta Thunberg aqui, já não estava o Leonardo DiCaprio, as artistas da Globo todas se descabelando essa hora no interior de São Paulo. Simplesmente não dá para você respirar, né? Vocês veem que eu tô até afônico, tá difícil de você respirar. O ar muito pesado e fumaça para tudo quanto é lado. Então você fica no ar-condicionado, entra, sai do ar-condicionado, calor, fumaça, abafado, uma coisa terrível. E eu só fui chegar no hotel agora à noite. Então eu vou fazer rapidinho uma transmissão para não deixar de fazer a transmissão para vocês e fazer um apanhado geral, um resumo geral rapidíssimo de tudo. Como a gente veio falando para vocês há um bom tempo, né? O grande problema do Ricardo Nunes nessa ascensão do Marçal e derretimento do Nunes não está no presidente Bolsonaro. Pelo contrário, desde o início, né, as pessoas que cercam o Nunes vieram deixando o presidente Bolsonaro de lado, escondendo o presidente Bolsonaro. E eu falei isso daí para vocês. Depois eu trouxe hoje de manhã cedo o Flávio Bolsonaro jogando isso na cara, né, do Tarcísio de Freitas, do Caiado, falando assim, vem cá, Nunes quer o Bolsonaro, mas que dia que ele chamou o Bolsonaro para bater uma foto, fazer um vídeo? Eu vou ler uma reportagem aqui que mostra que, mais uma vez, né, o que a gente alertou estava correto. E que este é o grande problema da campanha do Nunes. Agora, o Nunes está pedindo socorro desesperadamente ao Bolsonaro e quer que o Bolsonaro desembarque em São Paulo para tirar foto, fazer vídeo, tudo que não fez esse período todo. Agora que a porteira já arrombou, né, ele quer que faça. Olha só isso aqui. Fabíola Cidral, né, mais esquerdista e canhota impossível. Mais vermelha do que a camisa do Internacional lá de Porto Alegre. Bolsonaro é chamado para ajudar na campanha de Nunes. Após a queda do prefeito Ricardo Nunes nas pesquisas e a subida do candidato do PRTB, Paulo Marçal, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi chamado para gravar propaganda eleitoral e conteúdo para as redes sociais do candidato do MDB na próxima semana. É mole? Então, aqueles que estavam, né, boicotando o Bolsonaro, se lembra daquele papinho que Bolsonaro não tem voto, Bolsonaro tem a maior rejeição, e eles acreditaram. A culpa disso daqui eu vou mostrar de quem é. A assessoria do ex-presidente confirma o convite, mas disse que a data ainda não foi fechada. O convite ocorre em meio ao mal-estar dos bolsonaristas sobre o abandono de Bolsonaro na campanha de Nunes. Uma das frases ouvidas pela coluna hoje é que, abre aspas, Bolsonaro nunca foi chamado para sentar à mesa de reunião com o núcleo da campanha do atual prefeito e que Nunes tem apresentado um bolsonarismo tímido. Vamos lá, já vamos direto aqui, já acelerando. Eu falei ou não falei isso para vocês? Que o grande problema da campanha era justamente esse. E que não era culpa do Bolsonaro. Então, agora eles começaram a reconhecer. Começou a sair a verdade. Que o problema era justamente esse. Tá certo? Mas vamos mais um pouquinho que vocês vão entender mais coisas. O marqueteiro da campanha de Ricardo Nunes, Duda Lima, nega. Eu mesmo falo com ele, falando do Bolsonaro. O marqueteiro falando com o Bolsonaro. Quem o marqueteiro pensa que é na fila do pão? Porque ele fez a campanha do Bolsonaro e foi super criticado no segundo turno da campanha do Bolsonaro, porque o Bolsonaro deixou de ser aquele Bolsonaro que a gente conhece. Se vocês estão lembrados. Ele era o marqueteiro da época e foi contratado a peso de ouro pelo PL agora, recentemente. E aí ele vem com essa. A assessoria de imprensa diz, inclusive, que já circula nas redes um vídeo gravado do deputado federal Eduardo Bolsonaro com o próprio candidato Ricardo Nunes. O Eduardo tem peso? Tem. Mas o Eduardo não é o presidente Bolsonaro. Mesmo assim, o clima é de tensão entre os bolsonaristas e a campanha de Nunes. Um dos filhos do ex-presidente, o vereador Carlos, revelou nas suas redes sociais que o seu voto em São Paulo seria para a candidata do Novo, Maria Helena.
e, se for preciso, apoia qualquer um para derrotar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, no segundo turno. Bom, mais uma vez, quando nós entramos em live lá na nossa comunidade privada, aliás, você que ainda não faz parte, está aqui no chat, aqui em cima, por apenas R$ 29,90 por mês, você faz parte de um grupo que discute política 24 horas por dia, e eu faço live 4 vezes por semana, são lives privadas, que eu falo bastante coisa, que ou não dá tempo, ou às vezes eu não falo aqui por conta da plataforma. Mas, quem me acompanha na comunidade privada, tá vendo que tudo aquilo que eu discuti, que eu falei com vocês, tá aí. Chaves, volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, com o seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Kleber, depois olha o privado, por favor. Obrigado, Mundo de Geekman, vou ver sim. Então vocês estão observando que pode ser tarde, mas o marqueteiro do Nunes é um dos responsáveis. Eu não vou dizer que ele é o único responsável, mas ele é um dos responsáveis. Acreditar que o Bolsonaro não tinha peso nessa eleição, tá aí o Marçal. Saiu uma reportagem agora há pouco também, né? Saiu uma reportagem agora há pouquinho, falando, deixa eu ver aqui, ó. Eleitor de Marçal é mais bolsonarista do que o de Nunes, indica a Datafolha. Então, por que o Datafolha está dizendo isso? Porque aquelas pessoas que se identificam com a maneira do Bolsonaro se expor, de enfrentar, de ter coragem, acabou casando mais com a questão do Marçal. Agora, antes tarde do que nunca, espero que o Nunes realmente coloque o rabinho entre as pernas, como falou aqui o Mundo de Geekman, e aprenda, né, a não acreditar em imprensa, nessa imprensa farsante. E tudo isso que está acontecendo aqui, a gente comentou para vocês lá na live privada. Quem está aqui, que participou da live do nosso grupo privado, sabe que eu trouxe todas as informações necessárias. Eu falei isso o tempo todo. Então foi um dos temas que o pessoal queria saber, mas por quê, tal, etc. Eu falei outra